a mesa redonda que teve na última semana aí, China e América Latina, né, de direitos humanos, a gente meio que não colocou na pauta, podemos até conversar sobre isso, mas temos principalmente aqui Argentina, Venezuela e México, né, 3 países aí que tiveram grandes movimentações. A Argentina, como sempre, né, um país que acho que dificilmente sairá da pauta do nosso programa, semanalmente uma série de notícias. E começaremos com a Argentina e o Milei mandando a polícia bater nos jubilados, né, os aposentados. A Venezuela teve aí fatos intrigantes aí que exigem uma atenção especial, né? Uma apreensão de 400 fuzis aí com até o Mariner tinha envolvido, né? Mercenário tcheco que trabalha para a OTAN, coisas assim. Ai, que dá um roteiro de filme de espionagem bonito isso aqui, ó. O México aprovou a reforma do judiciário, né, que a gente já vinha tratando em alguns programas aqui. A Bolívia conturbada lá com o Evo chamando manifestações, enfim. E a América Latina, América do Sul, especialmente, literalmente em chamas, né? Brasil, Bolívia, o Brasil está um horror, né? Em chamas aí com essas queimadas. Mas é isso, então vamos direto para a pauta, né? Chamar o Bruno aqui, dar uma boa noite aí, Bruno. Bem-vindo de volta aqui, a Voz Trabalhadora. Salve, salve. Opa, Luiz, obrigado. Chamar a atenção do pessoal do seguinte: a gente pode pensar assim em linhas maiores, em linhas mestras, para a gente poder analisar essa última semana. Então, Brasil em chamas, América do Sul em chamas. O que a gente pode derivar disso? Sem querer ficar lacrando, mas o modelo agroexportador está no seu limite. Isso é uma primeira análise. Não é nenhum exagero afirmar que nenhum dos nossos países vai ter recurso hídrico bastante para dar conta de uma escala ainda maior do modelo agroexportador. Isso vai ser muito difícil. A outra que a gente pode levar em consideração, indo para o México, o México aprovou a reforma do judiciário. E o México aprovou a reforma do Poder Judiciário, que vai ter alguma espécie de escolha pública para juízes, magistrados. A gente pode pensar assim, poxa, mas se fosse no Brasil, no auge da Lava Jato, só ia entrar fascista no judiciário. Também tem esse grau de manipulação. Mas o México aprova sua reforma judiciária depois dos 6 anos de governo Andrés Manuel. Qual foi o maior mérito dele, Luiz? O poder de compra do salário aumentou horrores, aumentou muito. O que agora está sendo chamado de a sequência da quarta transformação. Eu ia falar reeleição, mas está errado, né? Com a eleição da sucessora, Cláudia Sheinbaum, onde a economia mexicana nunca teve tão bem. A coalizão que o Moreno lidera é a maioria na Câmara, no Senado, e conseguiu aprovar em mais da metade das assembleias estaduais. No México são 32 estados, aprovaram em 17 a reforma judiciária. Aí interpelaram, entraram com ação, não importa. Rodearam de pau mandado o Senado e a Câmara. O Senado e a Câmara foram fazer a sua sessão legislativa em outros lugares e aprovaram. Então, a segunda linha mestra que a gente pode trazer é o seguinte: claro que tem desgaste, claro que tem um limite, mas durante um período importante, quando o Poder Executivo garante a melhoria do poder de compra do salário e aumenta os direitos do mundo do trabalho, a reserva eleitoral é feita na hora. Mais ou menos, assim, muito mal comparando, o que poderia ser o varguismo pós-45. Vargas, quando eleito em 50, ele praticamente fecha o sistema eleitoral. Por isso que ele é derrubado daquele jeito. Então, o Poder Executivo, com o kirchnerismo, foi a mesma coisa. O Poder Executivo chegou e garantiu maioria eleitoral através da melhoria do poder de compra, das condições materiais de vida, tendo algum significado ideológico, seja pelo nacionalismo, seja pelo indigenismo, como o caso da Bolívia, só perde para si mesmo. Essa é a terceira análise de longo prazo que eu queria fazer, Luiz. O que está acontecendo na Bolívia é uma luta intestina, interna, dentro do MAS e dentro do movimento social indígena boliviano. Eu vou ser sincero contigo, tá? Eu estou procurando pelo em ovo para descobrir onde é que está a divergência ideológica, eu não estou vendo. Me parece que é pura disputa de poder, sabe?
mas é uma outra constatação. Quando o setor hegemônico que organiza a conquista popular, ele entra numa fratura interna, como já aconteceu com o peronismo também outras vezes, aí não tem um projeto de poder viável. Então, eu estou muito temeroso em relação ao que vai acontecer na Bolívia, sendo sincero contigo. Porque passou do limite do tolerável. Do limite do tolerável, ou seja, passou do limite de poder depois reatar as pontas e reunificar a força social indígena. Acho que não reunifica mais não, tá? Como se fosse o MAS e o MAS do B, sabe? Dois MAS, dois partidos MAS ao mesmo tempo. E, por fim, fazer a constatação do seguinte, né? A gente está vendo na América Latina, de uma semana para cá, tentativas e tentativas de destabilização de governo social-democrata, seja da Xiomara Castro em Honduras, seja do Gustavo Petro na Colômbia. Não é brincadeira o que está acontecendo, né? E o caso brasileiro, para não também parecer que aqui não acontece nada, eu te devolvo a palavra agora, é o seguinte. Cara, eu não sei o que essa gente quer, porque possivelmente a gente vai estar diante de um aumento de juros do Copom, da taxa Selic. E a economia está indo de vento em popa. Então, vai aumentar juros porque liberou o crédito extraordinário para dar conta da emergência climática. Como é que vai combater a emergência climática com ajuste fiscal? É impossível. Então, tem esse problema também, né? O fiscalismo como uma armadilha do orçamento que não deixa os países avançarem. E eu não estou falando de ser perdulário, nem ficar emitindo sem parar, nem gerar inflação. Mas o mínimo de endividamento para poder fazer uma política monetária e fiscal própria tem que ter, senão não é país, né, cara? Senão é outra coisa. Enfim, seriam essas 4 linhas mestras que eu queria lançar aqui como uma análise ou como uma reflexão da semana. Não, boas linhas, né? Bom apanhado geral, né? Acho que deu um belo resumo aí do que está acontecendo na América Latina, né? E no Brasil, inclusive, né? E olha, Bruno, essa questão dos juros, realmente eles são tão oportunistas e aproveitadores que vão aproveitar, né, desta decisão do Flávio Dino aí, né? Liberando os investimentos que o governo federal fará para combater as queimadas, né? E, claro, isso aí vai sair do ajuste fiscal e eles vão inventar essa desculpa aí, talvez, para os juros, para aumentar os juros. Agora, na quarta-feira, né? Amanhã é a reunião do Copom, né? Amanhã. E, realmente, como tu falou, a economia está aí azeitada. Eu tenho dito que ela está azeitada, tá? Não estou dizendo que está boa nem maravilhosa, acho que nenhum de nós vai dizer isso, né? Não, de jeito nenhum. Crescimento de 3%, é bom que a gente diga que não é a maravilha do mundo, né? Claro que no contexto mundial atual está até razoável, né? A China crescendo a 4 e pouco, 5, né? Então, o Brasil, sim, é um dos países que mais está crescendo, mas o mundo está passando um momento que poucos países estão crescendo, né? Então, o próprio Haddad falou isso aí, que ninguém está acomodado com 3%, né? Inclusive, a gente teve deflação no último mês, que era uma das desculpas que o Copom vinha dando, né? O Copom não, o Campos Neto, né? Liderando ali o Copom. Ah, mas tem 4 diretores do Lula que estão votando junto. Pô, tinha a estratégia deles. Eles não vão se opor ali para queimar o filme, porque eles sabem que vão ser derrotados ali dentro do Copom. Então, enfim, é preocupante nessa questão. E sobre a questão do México, né, Bruno? Que é uma questão que me interessa muito por ser do meio judicial e tudo, né? Ser um ex-operador do judiciário, eu me aposentei. Esses dias alguém me perguntou, mas tu não vai advogar agora que tu te aposentou? Eu falei, pois é, né, Luiz? Deixa eu ficar tranquilo na minha. Ô, Luiz, bota essa OAB para serviço da causa aí. Ah, não, para fazer uma advocacia popular, eu tô me chamando, tá? Mas, opa, assim, não fala 2 vezes, tá? Vamos fazer o jurídico do coletivo aí, Bruno. Aí eu tô Pô, já ajuda. Mas assim, para a advocacia, não, tô fora porque dá muito trabalho, muita incomodação, né? Mas, enfim, da reforma do judiciário no México, muita gente com quem eu conversei, inclusive nós aqui no programa abordamos aí algumas semanas,
E colocamos exatamente essa questão, e se fosse no Brasil, né? O Brasil, do jeito que é, só ia dar magistrado vinculado ao narcotráfico, aos fundamentalismos religiosos, né? Ao agro, né? E aí eu andei refletindo esses dias, Bruno, e pensei assim, mas o nosso judiciário já não é isso aí, gente. Já não é um bando de magistrado vinculado à burguesia, em linhas gerais, né? É um estamento, né? É um estamento, assim, eu diria. Bruno, é claro que eu acho que seria bem perigoso até no Brasil a gente ter eleições de magistrados hoje. Mas, pelo menos, cara, nós íamos dar um refresco dentro do judiciário, arejar um pouco o judiciário, entendeu? Porque hoje, gente, assim, eu não tenho levantamento, sabe? Mas eu diria assim, cara, que 90% do judiciário, ele é racista, ele é machista, ele é capacitista, que é aquele magistrado que tem... E eu senti na pele isso aí, para quem não sabe, eu sou pessoa com deficiência. Esses dias entrei com um processo, ganhei uma sentença que eu nem vou comentar aqui, mas é assim, o preconceito do preconceito em relação às pessoas com deficiência. Ele é antitrabalhador por completo, tá? A Justiça do Trabalho é uma certa exceção, mas os processos trabalhistas, sempre é bom a gente lembrar que eles terminam, os principais pautas trabalhistas, elas terminam no TST e no STF, que são tribunais antitrabalhador, inclusive o TST, gente. O TST está cada dia pior. Está cada dia pior. E o STF, nós tínhamos lá a Rosa e o Lewandowski, que eram juízes pró-trabalhador e aposentados, digamos assim. E agora talvez tenhamos o Dino. Ainda não vi o Dino em causas trabalhistas. Causas de aposentados, ele já deu uma contra aí na revisão da vida toda. Tá? O Cristiano Zanin, eu não tenho nenhuma ilusão que será pró-trabalhador. Nenhuma. Então, nós temos aí um STF 11-0, 10-1 contra nós, trabalhadores. Assim, será que, mesmo neste contexto de Brasil, nós tendo eleição de juiz, nós não teríamos uma entrada de alguns quadros aí que pudessem nos ser favoráveis, né? E assim, transportando para o México, o Bruno falou bem. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Essa reflexão tem que ficar, nós temos que fazer essa reflexão aí, né? Embora, assim, nós estamos muito, mas muito distante de se propor uma reforma do judiciário aqui no Brasil, né? Temos uma série de outras questões para resolver antes disso, né? E assim, transportando para o México, né? O Bruno acho que já falou aí bem, né, sobre o contexto do México, né? A revolução, entre aspas, que o Obrador colocou em prática lá, né? De educação popular. Esses dias eu falei aqui no programa das estratégias que eles usaram, né? O Fundo Nacional de Cultura, lá do Paco Inácio Taibo, que eu assisti uma entrevista e gostei muito dele explicando, né, como fizeram... Baita autor também, baita documentarista, baita escritor, baita tudo. Né? Biógrafo do Che Guevara, né? E o Paco contando, inclusive ele dizia, o indagado ali do governo da Cláudia, né, o que ele espera que venha nesse sentido aí da educação política do povo, da cultura, porque ele é diretor do Fundo Nacional de Cultura lá no México, né? E ele disse o seguinte, Bruno, que eu achei muito interessante, que agora eles vão começar a utilizar todas as redes de políticas públicas que o López implantou, que o López Obrador implantou nesses 6 anos, eles vão utilizar essas redes para levar educação política para a população, mais ainda. Então, eles vão utilizar os postos de saúde, os postos da Previdência, os postos da assistência social, os espaços de cultura estatais. Todos esses espaços aí serão núcleos de educação popular desta população usuária, né, do sistema. Então, a tendência é de que o México tenha mais conscientização ainda, vai se reforçando, né? Eu até falei num programa que eu fui nesses dias com a minha amiga Lina Noronha, no Cubanias, que o López Obrador começou a construir o muro, que aquele muro que o Trump disse que ia fazer para separar o México dos Estados Unidos, foi o Obrador que começou a fazer do México contra o imperialismo estadunidense. Ele com muita cultura e com muita educação
política, ele está fazendo um muro ali contra o imperialismo estadunidense, né? E na eleição a gente já viu aí que eles ganharam com 60 e poucos por cento e agora passaram uma reforma do judiciário altamente controversa, né? O Senado, é bom a gente lembrar que eles não tinham maiorias no Senado, né? Na Câmara fácil e no Senado foi bem difícil ali, mas eles conseguiram, com uma boa estratégia política, né, negociar, e alguns opositores votaram a favor dessa reforma, né? E só para completar, né, o Bruno, eu não sei se já foi, tu falou aí que já foi ratificado nos estados. Já foi, porque pela regra mexicana, 17, eles têm né? 32 estados. Quando passou a maioria, ou seja, 16 mais 1, já era. Já está na regra constitucional. Então aprovaram tudo. Que pela notícia que eu tinha, ainda faltava essa ratificação aí. Não, na real passou de 20 já tem mais de 20 estados que aprovaram. Opa, maravilha. E só para trazer um dado aqui, né? Essa escolha das eleições dos membros do judiciário, né? A notícia que eu tenho é que ela deve ocorrer entre 25 e 27, né? Entre 2025 e 27, né? Então vamos acompanhar, né? Como é que vai se desenrolar isso aí, mas eu acho que é uma notícia bem alvissareira, né? Em relação à Bolívia, Bruno, concordo 100% contigo, e pelas notícias que eu tenho, a Bolívia vai bem na economia, né? A economia da Bolívia está andando bem também. Então, é mais um motivo pelo qual não teria por que, né, se estabelecer este confronto todo aí. E assim, o Evo Morales sempre pareceu ser um político de outra qualidade, né? Eu sinceramente não estou entendendo muito essa postura do Evo aí, sabe? Porque ele sempre me pareceu ser um cara de outro nível, né? Não neste nível de briga por ego, né? Que é o que parece que está acontecendo lá na Bolívia, né? O que acontece, Luiz, que a gente pode chamar a atenção, a Bolívia passa por alguns problemas de escassez. Subidas de combustível, está faltando dólar, tem invasão de dólar, e aí eles precisam fazer. Infelizmente, a população boliviana faz essa poupança também em dólar, não é toda, mas uma parte faz. E não estão acostumados com escassez mais. Que loucura! Era o país mais pobre da América do Sul de 2006 para cá, desde que houve a renacionalização de uma parte importante das reservas de combustíveis, o país vem vindo muito bem. É a economia mais estável da América Latina ao correr de 15 anos. Só que com alguns problemas de escassez e crise interna no partido de governo e a possibilidade concreta que, caso o Evo tenha a chance de concorrer, ele venha a ganhar e não vai conseguir governar, porque assim, no mais, ninguém governa. E ele rachou o próprio partido, é uma coisa de doido isso. Né? Eu não gosto de falar de doido, é uma coisa... Eu queria entender qual é a lógica, tá? O país parece que pode entrar numa crise de... O sonho da direita, né? Uma crise da maioria social indígena. E tem também um problema gravíssimo, né? Eu acabei de ver também no Peru dos incêndios florestais. Os incêndios no Peru, governo ilegítimo da Dina Boluarte, não está fazendo nada, né? Ou quase nada. E a grande notícia peruana é que o Fujimori foi embora, né? Foi pro inferno já, né? Já foi tarde. Pena que demorou, mas já foi tarde. Essa foi uma boa notícia, né? Até gostaria que o Tebni tivesse aqui para conversar conosco sobre isso, né? Foi a boa notícia da semana. Inclusive, a gente teve ela ao vivo quando a gente fazia o programa do Allende, né? Olha como são essas conjunturas, né? Exatamente isso. Meio que sem combinar, as coisas acontecem, né? Aliás, um programa histórico, Luiz. Parabéns pela iniciativa, foi muito legal aquele programa. Foi muito bom, recebi vários elogios, não só aqui nos comentários do canal, o pessoal comemorando muito a live, dizendo que tem que se repetir aí a bancada, que foi maravilhosa. Foi muito formativa, né? Foi uma preocupação, né? De criar uma base formativa e também
Ô Luiz, eu não sei, eu quero fazer autoelogia, mas tem algo lá que eu gostei, sabe? Que a gente pode discordar em bom nível e com boa formação política. A gente pode discordar sem brigar, né? A gente pode ter um nível razoável de discordância com fraternidade, né? Que bom isso aí Com também. certeza, com certeza. E uma coisa que eu gostei também é que a gente quase não falou do Pinochet naquela live. Foi espetacular, porque o Pinochet virou assim um personagem de quinta Verdade, categoria na live, como ele verdade, merece, né? O verdade, papel dele verdade, na história é esse, né? verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Éder, para o Ademir Bernardo, aqui, viva a classe trabalhadora, a Beatriz Andrade, o Laércio Afonso, está aqui também conosco, o William Leon, um uruguaio de Curitiba, o William Leon. Aliás, o Uruguai, assim, né? Olhei aí uma encuesta que saiu essa semana, né? Uma pesquisa, Frente Amplio com 45%, ganhando, pela pesquisa, ganharia a eleição, né? Que acontece daqui a 40 dias, né? Nas próximas semanas a gente vai começar a dar uma intensificada nesta pauta aí, que é extremamente importante para a gente recuperar o Uruguai, né? Luiz, Recuperar o você Uruguai. pode botar de novo a comunicação do William, por favor? Aqui. Isso. Eu queria. Pô, posso dar uma. Posso ser um pouco enciclopédico aqui? Me permite, rapidinho? Claro. O William Leon deve ser companheiro nosso, porque nosso setor a qual pertence, né? Porque essa consigna, essa palavra de ordem, a arriba lorquelutia, ela é a palavra de ordem que vem da resistência operária estudantil da antiga guerrilha UPR-33. Ela tem origem anarquista no Uruguai, não tem origem nem Tupamara, nem do PCU, que depois criou a Frente Ampla. E é uma passagem muito interessante, porque como é que isso aí se deu, né? Foi criada uma palavra de ordem depois de uma ação direta, e aí o cara tava vibrando, né, na condução lá de um furgão, e tipo assim, vamos em frente, vamos arriba, vamos à luta. E aí um cara genial, Maurício Gatti, irmão do Gerardo Gatti, que era secretário de propaganda, tudo clandestino, tá? Escutou a consigna e falou, pô, aí tem a palavra de ordem. Aí ele formalizou a palavra de ordem em plena ação. Por isso que é tão importante esse termo, né? Arriba los que lutam, e hoje em dia tem que arriba los que lutam, mas e fica muito bonito em espanhol na rua, né? Porque é circucha, arriba los que lutam. E vem de um momento ímpar, né? Foi em 69, depois de uma ação direta. Então, queria agradecer ao William por trazer esse tema aí e fazer a conta da época, né? Um oriental, 2 orientais, 33 orientais, né? Obrigado. Exatamente. E falando em Arriba Los que Luchan, tem os jubilados argentinos em seguida, Meu é a Deus próxima do pauta. Já céu. vamos trazer eles aqui, Tá ó. merda. E antes de trazer eles, eu estou com umas imagens aqui de Honduras, ó, que teve aí o final de semana uma mobilização popular, né, para a gente fechar esse giro geral que a gente fez aqui, né, com eleições, intentonas golpistas do imperialismo pela América aí, né? Só dar um destaque aqui, ó, que para ver como essa questão das eleições de juízes provocam, ó. O Wesley Bianco aqui, ó, eleição para juiz PQP, pelo menos o concurso é para todos. E a Beatriz Andrade pergunta quem financiará a eleição dos juízes, ó. A pergunta é boa. Pergunta Perguntas boa. boas e temas para próximos debates aí, né? Vamos aprofundar isso aí. Esse debate é Vamos. importante, ó, traz reflexões importantes sobre quem financia. Isso aqui acho que dá para responder objetivamente, assim, Beatriz. Vai ser o próprio Estado, né? Obviamente, né? E eu já vi alguma coisa que na projeto de emenda que passou lá da Constituição diz que não pode ter partidarização dos juízes, né? Ela vai ser uma eleição sem participação dos partidos, mas é algo que a gente tem que aprofundar aqui. É um tema bom para aprofundar. Fábio Uchella chegando aqui, ó, grande camarada, está sempre conosco aqui. Mas deixa eu trazer algumas imagens aqui, ó. Enquanto isso, se o Bruno quiser ir comentando isso aí que está acontecendo em Honduras, né? A Xiomara Castro, né, que é a atual presidenta lá de Honduras, andou denunciando aí que
que havia tentativas de intervenção, né, estadunidense no país, inclusive andou, não sei se suspendendo a embaixadora, teve algum incidente diplomático ali, né, Bruno? Suspendeu o acordo de extradição, Luiz. Isso, foi exatamente isso. Porque então, tá aqui algumas fotos, ó. Olha que bonita. A primeira foto ali com o Che Guevara na bandeira, no bandeirão ali, ó. Muito vermelho, né, pelas ruas, ó, tava bem cheio aí. Eu posso explicar. O vermelho é a cor do Partido Libres, que é um partido que se formou mais ou menos a partir do golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales em 2009. Foi o primeiro golpe de Estado do século XXI que deu certo na América Latina, né? Tchacoreco seria uma ofensa, como se fosse esquálido na Venezuela, gorila na Argentina. E o que aconteceu foi o seguinte: teve um parente do Manuel Zelaya Rosales que foi pego numa gravação em 2013, onde ele estaria tendo uma reunião com o setor do narcotráfico de Honduras. E aí, com isso, se tenta equiparar com o que está acontecendo hoje, né? Porque hoje o irmão do ex-presidente de Honduras, presidente ilegítimo, ele mudou a Constituição para ser reeleito, coisa que não pode, tá? Quando o Zelaya colocou um plebiscito constitucional, ele foi derrubado. O plebiscito incluía plebiscitar uma reeleição. O Juan Orlando Hernández foi na canetada, né? Se auto-autorizou a reeleição e depois, no meio da contagem, a luz apagou e ele apareceu eleito. Ele estava perdendo a eleição, quando apareceu a luz de novo, estava eleito. Aí o governo Trump reconheceu ele. E o procurador-geral que queria fazer a auditoria das eleições, só por coincidência, o helicóptero do cara foi derrubado. Mas é só coincidência, tá, Lúcio? É só uma coincidência. Os helicópteros sempre caem por coincidência, né? Pois é, avião também, né, cara? Aliás, ô Luiz, eu não quero ficar maluco aqui não, cara, mas tem uma história tão esquisita do helicóptero do Ulisses Guimarães, amigo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Tinha um contrato lá tão estranho com uma empresa israelense que estava em dúvida, cara. Opa! E não era só o Ulisses, não, porque tinha um cara junto com ele no helicóptero que estava brigado com essa empresa israelense. Mas depois a gente fala sobre isso em outro programa. Mas, enfim, e aí começaram o governo de Honduras sediou o Foro de São Paulo. Eu já estive no Foro de São Paulo, tem nada demais, cara, um monte de palestra, e é só isso que acontece. Aí teve marcha contra o Foro de São Paulo, marcha contra isso, marcha contra aquilo outro. Posteriormente, a suposta denúncia de envolvimento do ex-presidente, atual primeiro cavaleiro, né, marido da dona Xiomara, o Zelaya Rosales, com um parente dele ligado ao narcotráfico. Cara, a prova que tem em concreto é o seguinte: o ex-presidente de Honduras está preso por narcotráfico e o irmão dele também estava preso antes. E ambos eram assalariados do cartel de Sinaloa. E ambos colocaram um setor importante das Forças Armadas da polícia para operar pelo cartel de Sinaloa. Só que isso a DEA já sabia quando indicou ele para presidente. O que aconteceu é que o setor vinculado a Xiomara Castro Zelaya Rosales foi proibido de concorrer durante 2 eleições, depois foi habilitado novamente. Então, o que a gente está vendo em Honduras, olha, não quero exagerar não, mas é um gesto clássico de tentativa de desestabilização. Eu não tenho outra palavra para te falar. Tem todas as cores de um golpe, né, Bruno? Todas as cores, e vem do Departamento de Estado do governo Biden. Eu admito que para o cidadão dos Estados Unidos médio, especialmente se ele for não branco, ou se for pobre, não importa de qual origem étnica, tem certa diferença do Partido Democrata e do Partido Republicano. Agora, para nós, na América Latina, a diferença que tem hoje é que tem trumpismo, né? Tem setores trumpistas nos países, coisa que não tinha antes. Mas como política externa não muda muito não, cara. O espelho na política doméstica é pior com o republicano, mas na projeção de poder dos gringos acaba que é 6 por meia dúzia. Essa seria a diferença. E a gente vê aqui na manifestação muito popular mesmo, aqui, povos indígenas, né, negros. Sim. Aqui o cara com a bandeira, ó, um negro com a bandeira, né? Essa é a Xiomara, né, que é a atual presidenta, e essa aqui eu acho que é a filha dela, né, se não me engano. Isso aí. Se não me engano, essa é a filha da Xiomara.
Então tá aqui, ó. O povo nas ruas deram uma boa resposta de ruas aí, né? Mostrando força. O que é sempre importante, né? Quando se está diante de uma tentativa de golpe, a gente viu na Venezuela o povo indo para as ruas, né? Orlando Balbino chegando aqui conosco, boa noite para ti, Orlando, também está sempre junto aí. Legal, legal, bem-vindo.